eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. Sejam bem-vindos a mais um resenha vlog aqui do De Livro em Livro. E nesse quadro, a primeira parte do vídeo é uma resenha, com uma breve sinopse do livro e também um pouco das percepções que eu tive conforme eu ia lendo, sem spoilers para todo mundo poder assistir. Já a segunda parte do vídeo é um vlog. Eu fui vlogando toda a minha experiência conforme eu ia lendo, gravando as minhas percepções, minhas primeiras impressões, minhas reações às coisas que estavam acontecendo. E essa segunda parte contém spoilers porque são as reações de cada parte do livro. Mas pode deixar que antes de começar o vlog eu aviso caso você não queira ter nenhum spoiler do livro, então você pode parar de assistir antes. Porém, essa primeira parte está aberta para todo mundo. Antes de começar, por favor, se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, para vocês ficarem ligados em todas as novidades. Tá saindo vídeo a cada 3 dias quase, às vezes eu lanço mais ainda, um dia de diferença, então sai vídeo toda semana, isso é bastante coisa. Me sigam nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram e o Scooby. Todos os links ficam aqui no box de descrição, incluindo o link de compras da Amazon. Se vocês comprarem pelo link, vocês dão a maior força do mundo pro canal. Eu não quero ser a chata pedindo pra comprar no meu link. Mas realmente me ajuda bastante, ajuda a manter o canal ativo. Então se vocês puderem e forem comprar qualquer coisa pela Amazon, por favor, usem o link do canal, ok? E o vídeo de hoje é sobre Interferências da Connie Willis. Esse livro é um lançamento da Suma, que é um selo da Companhia das Letras, e foi me enviado pela Companhia das Letras, então muito obrigada Companhia das Letras por terem enviado esses livros pra mim. Quer dizer, esse livro e os outros também. Interferências foi o livro escolhido para o nosso Buddy Read DLX mensal, que é organizado pela minha amiga Dessa, do canal Louca dos Livros, e ele também é organizado pela minha amiga Maria, do canal Xícara Quente. Além disso, é organizado por moi. Je suis très heureux de lire avec vous. Aquela metida que tá fazendo francês e fica tentando enfiar francês em tudo. Eu quero agradecer aqui todo mundo que participou desse Buddy Read com a gente. Foi muito legal, eu adorei a experiência e eu espero que a gente esteja aí firme e forte para o próximo mês. Então tá, vamos partir aqui do início. O livro Interferências, ele foi vendido, pra mim, pelo menos, como um livro de ficção científica. Eu acho que pra maioria das pessoas, né? Então eu tava esperando meio que um tipo de leitura. E quando eu comecei, eu recebi outro tipo de leitura. Porque apesar de ter uns aspectos, sim, de ficção científica, o livro é muito mais um chiclete, muito mais um romancezinho engraçado, uma comédia romântica, do que um livro de ficção científica, sabe? E isso me pegou bem desprevenida. Mas aqui nesse livro a gente segue a Bridey. Ela trabalha meio que uma empresa de celulares e tem um romance com o chefe dela, o Trent. Eles estão prestes a se casar aí, mas antes do casamento eles querem fazer uma cirurgia que é extremamente popular nesse universo aqui. Essa cirurgia se chama EED. Ela faz com que os casais se conectem entre si. E a partir dessa conexão eles acabam meio que tendo a sensibilidade de saber o que o outro tá sentindo naquele momento, sabe? É uma empatia que cresce absurdamente entre o casal. E faz com que muitas coisas não precisem ser ditas. Porque o outro tá ali, sabe? Sentindo o que você tá sentindo. Ele sabe o que você tá sentindo. Aí fica muito mais fácil, tipo, de não haver mentiras na relação, traição, ou qualquer outra dificuldade que um casal às vezes passa por falta de comunicação. Mas o que acontece é que logo depois deles fazerem essa cirurgia, ao invés da Bridey se conectar com o Trent, que é o futuro noivo dela, ela se conecta com uma outra pessoa. E aí, cara, ela fica, tipo, super desesperada, sem saber o que fazer. E sem entender por que isso tá acontecendo. Porque pra acontecer essa conexão, supostamente as pessoas têm que estar envolvidas emocionalmente. E ela não estava envolvida emocionalmente com essa outra pessoa. Então como é que ela se conectou com essa outra pessoa? E é aí que ela tem que lidar com as consequências desse EED aí. Como vocês podem ver, a premissa do livro é super interessante e ela me fisgou de primeira. Eu estava completamente desesperada pra ler esse livro. O começo do livro funcionou muito bem pra mim. Ele tava falando demais comigo. É super leve, é super divertido, é super fluido. Um dos personagens do livro, o CB, virou tipo um dos meus personagens favoritos, porque ele é muito bem construído. Ele tem um humor, sabe, on point pra mim. Um humor perfeito, irônico, e eu achei demais. O livro também acaba trazendo questões muito interessantes, discussões muito relevantes sobre essa necessidade que a gente tem de estarmos sempre conectados, sabe?
essa chuva de informações que nós recebemos constantemente uns dos outros, todo mundo nas redes sociais, nas mídias sociais, compartilhando várias informações, querendo saber o que o outro tá fazendo o tempo todo e dizendo o que você tá fazendo o tempo todo. Essa necessidade de informação, necessidade de estarmos conectados, sabe, com pessoas de uma forma bem, sabe, constante. Meio que levanta várias perguntas, tipo, até quando isso é saudável? Até onde a gente deve ir, sabe? Eu tava curtindo demais a leitura, eu tava super preparada pra dar 5 estrelas pro livro. Mesmo sabendo, por exemplo, que a família da Bridie me irritava ao extremo. Cara, elas eram um saco. Que gente chata. Todas elas não tinham limite, sabe? Ficavam em cima uma das outras, querendo saber tudo que estavam fazendo, querendo opinião o tempo todo, se metendo na vida umas das outras. Aquela Mary Claire, eu acho que é Mary Claire ou Mary Clary, a mãe da Maeve, meu Deus, eu acho que se fosse a Maeve eu tinha me matado. Sinceramente, tipo, fica meio evidente que aquilo ali é meio que uma sátira, sabe? Uma crítica sobre muitas coisas, muitas pessoas, isso é real, tem gente que é assim, daquele jeito, sabe? E eu achei muito interessante, na verdade eu dava muita risada, ao mesmo tempo que eu ficava tipo, que horror! Claro que eu dava risada porque não é minha mãe, né? E tudo bem que a Bridie também, pelo amor de Deus, que menina chata essa personagem principal, cara. Eu não consegui, ela não descia, assim. No começo do livro eu tava meio que me esperando pra ver qual era dela, mas depois eu fui tendo a certeza de que eu não gostava dela. A menina é extremamente passiva, sabe? Ela não tem atitude nenhuma, ela não diz o que ela pensa quase que nunca. A garota não tem atitude, não fala as coisas, não bate de frente, não pede espaço, não pede tempo. Ela só vai aceitando tudo que a família dela vai impondo, sabe? Isso me irrita demais. Fora que, nossa, sabe aquela pessoa que ela não tem nenhuma informação concreta de nada, não tem nenhuma prova de nada, mas ela fica apontando o dedo pra todo mundo, ela bota a culpa em qualquer pessoa perto dela, até quando a culpa é dela, ou então quando a culpa não é de ninguém, por uma coisa que simplesmente aconteceu, ela tá julgando e apontando as outras pessoas, isso me irrita muito. A pessoa tá ali tentando ajudá-la o tempo todo e ela só critica e só aponta o dedo e só diz que a culpa é da pessoa, sabe? Tipo, querida, a decisão de fazer o EAD foi sua, sabe? Mas até aí tava tudo bem porque o resto do livro tava, tipo, fluindo super bem. Só que aí, a partir de uma parte do livro, começou a ficar muito ruim. Por quê? Todo o mistério vai sendo construído, todas as perguntas vão sendo levantadas. E aí, quando finalmente chegam as respostas... Cara, que coisa ruim! Eu achei todas as explicações, todas as respostas dos mistérios péssimas. Eu odiei os elementos que foram inseridos na história. A história estava crescendo para se tornar uma das minhas favoritas, porque tudo no livro estava funcionando muito bem, tirando a família chata da Bridie e a Bridie. Mas eu achei muito ruim as explicações das coisas, os porquês, sabe? Foram inseridos os elementos de fantasia que não tinham nada a ver com o contexto que estava sendo criado ali. E tipo, ai... Nossa, eu fiquei tão triste, porque eu tava gostando tanto e eu queria amar esse livro. Fora que tiveram algumas partes que, na minha opinião, assim, falou e não disse nada. Ficou enrolando e nada realmente acontecia. Podia ter cortado, tipo, umas 100 páginas do livro em que nada realmente útil aconteceu. No final de tudo, eu acabei dando 3 estrelas pro livro. Eu dei 3 estrelas pra ele no Scooby, muito triste, porque eu queria dar 5, porque eu estava muito animada e porque eu gostei demais do começo do livro. Eu não acho que ele foi um desperdício total, por isso, o começo funcionou muito pra mim. Apesar do que o pessoal lá do grupo, muita gente não gostou mesmo. Mas o começo funcionou muito pra mim, eu gostei demais de tudo do começo do livro. E depois foi ficando bem ruim, o final realmente estragou demais tudo que o começo estava construindo. Ainda acho as críticas extremamente construtivas e o humor do livro muito, muito legal, apesar dele ter milhares de referências, tipo, muitas referências que eu não entendo, não faço a mínima ideia do que seja, do que se trata, mas o senso de humor foi, tipo, on point, eu gostei bastante disso. Bom, essas são as minhas percepções do livro, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido passar mais ou menos o que eu senti. Minha ideia não é desencorajar ninguém a nada. Se você tá afim de ler um livro, você tem que ir, você tem que ler, porque apesar de ser a minha opinião, você pode ter uma opinião completamente diferente, uma experiência completamente diferente. Eu espero que isso tenha ajudado um pouco, né? E eu sei que tem muita gente falando muito bem do livro, mas eu quis levantar que
eu não achei que é tão assim. Bom, se você ainda não leu o livro e se você não quer tomar spoiler nenhum, eu aconselho você a parar aqui o vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Não se esqueça do like aqui embaixo. Se você quiser comprar o livro, por favor, use o link do canal. E a partir de agora, pra quem quiser ficar e não liga pra spoiler nenhum, ou então não tem tanto interesse assim em ler o livro, ou então se você já leu o livro, fica aí porque o vlog vai começar agora. Então, galera, comecei a ler agora o livro Interferências da Connie Willis, que é o livro do Buddy Read desse mês. E eu acabei de ler o capítulo 1 e eu vim comentar aqui com vocês algumas coisas que eu já tive a impressão do livro. Primeiro de tudo, eu já fiquei com ranço de todos os colegas de trabalho dela. Como é que é o nome dela? Breedy, né? Breedy. Fiquei já com o ranço de todos os amigos de trabalho, colegas de trabalho dela. Fiquei com o ranço da família dela. Gente, que família chata. Sério, já fiquei tipo... Galera, relaxa. Tipo assim, a quantidade de mensagens de texto que ela tinha da família, da irmã, em relação à filha e tal, blá blá blá. Eu já fiquei tipo... Né, gente? Sejam menos. Não fui com a cara do namorado dela. Só tive uma pequena amostra de quem ele era, porque foi uma ligação telefônica, mas ele já deu uma estourada ali com ela, tem um temperamentozinho meio bizarro, então já achei ele meio obsessivo, meio estranho. E aí tem um outro cara aí também que eu acho que ele ajuda nas tecnologias dos celulares e das coisas lá da empresa dela. E aí eu já achei o quê? Que quando ela fizer a operação lá, ela vai meio que gostar desse cara da empresa. A gente já tá criando teoria, né? Pelo menos, eu só li um capítulo, né? Então, pelo primeiro capítulo é isso que eu tô achando. Além disso, o livro tem muitas referências às coisas do nosso mundo, nosso dia a dia, assim. Empresas que são reais, personagens que são mencionados, que na verdade não são personagens, né? São reais, tipo a Kim Kardashian, o Tom Brady e outros personagens, a Caitlyn Jenner, esse pessoal aí das Kardashian aí e tal. Então são pessoas que são reais, são pessoas famosas aqui no nosso dia a dia. Então, tô achando, já no começo eu achei meio, calma aí, essas pessoas são reais, o que elas estão fazendo no livro? Mas então, deu pra reparar que tem bastante referência à cultura pop, então vamos ver, né? Cultura pop. Mas por enquanto eu acho que é basicamente isso. Vamos ver o que eu acho mais pra frente. Então, eu acabei de ler agora o segundo capítulo de Interferências. E... Então, tipo assim, eu cheguei à conclusão de que realmente a família dela é muito chata. Mas eles pelo menos estão querendo, tipo, o bem dela, sabe? E ela tá querendo fazer essa cirurgia, né, pra melhorar a empatia entre ela e o cara pelos motivos errados. Porque o que me pareceu é que ela não tá apaixonada pelo cara. O que me pareceu é que ela tá querendo fugir da família, porque a família fica se intrometendo na vida dela, fica atrás das coisas dela, sempre em cima dela. E ela não aguenta mais isso, ela quer ter um pouco de paz, um pouco de sossego. Então ela gosta dele por todos os motivos errados. Não porque ela ama ele, mas porque ele é o oposto da família dela. E ela vê nele a oportunidade de fugir e de ser uma outra pessoa, entendeu? Mas não porque ela ama ele, por ele ser exatamente quem ele é, entendeu? São os motivos errados. Então, realmente, eu acho que ela não deve fazer isso não, mas a gente sabe que ela vai fazer, né? E que vai dar merda. Mas, pelo que eu vi até agora, assim, esse é o motivo, assim, que mais chamou minha atenção. E eu acho que é por isso que ela tá fazendo. Vamos ver mais pra frente se isso se explica. Mas em relação à personalidade dela, eu acho ela um pouco passiva, sabe? Em relação à família, ela fica o tempo todo suprimindo as coisas. Tipo, dá pra você dizer o que você pensa sem você causar uma guerra mundial, entendeu? Eu sei que com família é muito difícil, ainda mais se a sua família é grande, sua família é participativa do jeito que parece que a família dela é, né? Ai, tá quente. Tá muito frio, tô bebendo chocolate quente. Mas dá pra você dizer o que você pensa e ela não diz. Porque, tipo, eles estão se metendo muito na vida dela. Tipo, demais nas decisões dela. Acho que tem um limite também até onde a família pode ir. E a família dela me irrita bastante. Pois é, acabei de ler aqui, é exatamente aquilo. Ela acabou se conectando com o Trent, né? E o que é engraçado, tá? Gente, eu tô achando muito engraçado, eu tô adorando. Apesar de não ser nada do que eu tava esperando que fosse. Mas se ela conectou com ele agora, significa
que ele também fez a cirurgia. Ele pode não ter feito agora. Ele pode ter se apaixonado por alguém, ia casar com a pessoa, e aí ele fez a cirurgia, e aí não deu certo entre eles dois, eles terminaram o relacionamento, ele ficou destruído, e ele não se conectou com ninguém. E agora que ela fez a cirurgia, ela achou que ia se conectar com o noivo, só que acabou se conectando com ele, que já tem a cirurgia. Será que foi isso que aconteceu? Eu tô adorando. O que esse Trent tá escondendo? Ele tá escondendo alguma coisa dela. Ele quer alguma coisa dela. Na verdade, ele insistiu demais pra essa operação. Ele tá falando umas coisas meio sem sentido, meio parando. O que ele quer dela? Tá na hora de teoria, né? Vamos tentar teorizar um pouco. Eu acho que ela é importante em relação à empresa. Eu tava até conversando com a Dessa isso no... Tava conversando com ela pelo WhatsApp, com ela e com a Maria, porque elas estão lendo junto comigo, né? E eu realmente concordo com ela quando ela disse que achava que ele estava escondendo alguma coisa. E aí ela disse que achava que era alguma coisa em relação da empresa. E aí o que eu acho eu acho que ele precisa dela, talvez como uma ponte entre ele e o Trent. Não, o Trent é ele. Entre ele e o CB, né, que é o garoto que ela, na verdade, se conectou. Porque o CB, ele... É engraçado falar CB, eu vou falar CB mesmo. Porque o CB, ele meio que... É o gênio, né, ele que cria lá as tecnologias e tal e tal. E ela foi e disse que... Ele agradeceu a ela no começo, na reunião. Pô, obrigado por ter tirado essa ideia dele e tal, só você mesmo. Então eu acho que ele queria ter essa conexão com ela, porque ela consegue arrancar as coisas do CB... E a partir disso ele conseguiria ter um acesso melhor pra ele. Talvez o CB não lide muito bem com o Trent, não fale as coisas direto pra ele. E ele precisa do CB. Porque aparentemente ele realmente está interessado nessa conexão por causa de alguma coisa da empresa. Ou é isso, ou então tem alguma norma da empresa de que ele precisa, sei lá, se casar. Mas eu acho que não faz sentido. Talvez seja esse negócio mesmo dele precisar usar ela como uma ferramenta. Não sei, essa é uma teoria. Eu tô agora na página 90. Eles estavam no meio do diálogo aqui, ele começou a falar coisas sem sentido, e eu falei, peraí, preciso parar e gravar isso. Gente, essa menina maltrata muito o CB, cara. Tadinha, só tá tentando ajudar ela, mas ela maltrata ele demais. Como assim? Amiga, relaxa. Então, gente, eu tô cada vez mais desconfiada desse Trent, cada vez gostando menos dele. E cada vez gostando mais do CB. Eu adorei o CB, eu adorei, tipo assim, o senso de humor dele, eu acho que é tipo on point, ele é sarcástico. Eu tô rindo bastante, tem umas piadinhas assim internas, cara, eu tô achando muito engraçado. E pra um livro me fazer rir, é alguma coisa, porque geralmente eu tenho um humor meio estranho, sabe? E eu tô curtindo bastante. Tem alguém falando aqui a beça. Mas eu tô no capítulo 9 agora. Só faltam 2 capítulos pra eu bater a meta da semana. E, tipo, ainda falta muito tempo. Eu comecei a ler ontem o livro e eu tô devorando isso porque eu tô me segurando na leitura. Eu tô um pouquinho irritada com ela, né? Com a Brady. Até agora eu não sei falar dela. Brady. Porque ela trata muito mal o CB. Ele tá, tipo, tentando ajudar ela. A culpa não é dele que ela se conectou com ele. E mesmo assim ela faz como se tudo fosse uma coisa que ele armou, um complô contra ela. E ela é meio paranoica, psicótica. Então isso tá me irritando um pouquinho. Mas eu tô gostando muito, muito mais do que eu achei que eu fosse gostar. E eu tô muito feliz, porque eu não queria pegar um livro mais ou menos agora, porque eu tava com medo de entrar numa ressaca. E eu tô gostando bastante do que eu tô vendo até agora. Vamos ver mais pra frente. Gente, alguém me conta o que raios o CB também está escondendo dela. Porque ele tá escondendo alguma coisa. Ele toda hora tem que fazer pesquisas e não sei o que. E qual é a dele? Tem alguma coisa estranha com ele acontecendo também. Acabei agora de chegar à meta e minha teoria foi por água abaixo. Porque aparentemente ele escuta vozes desde os 13 anos de idade. Minha teoria era ótima. Estou arrasada que a minha teoria não é a realidade do livro. E agora, aparentemente, ela tá ouvindo vozes de outras pessoas também. Então eu não tô sabendo o que tá acontecendo até agora. E ela está me irritando um pouco, porque tudo ela coloca a culpa no cara, tipo... Relaxa, amiga, relaxa. Até eu tô ficando tonta com a quantidade de vozes que a Brady tá ouvindo agora. Eu não sei se eu gostei muito dessa parada dela ouvir vozes e os pensamentos de todo mundo, não.
Vamos ver onde é que isso vai dar. Gente, tô voando pelo livro, sério. Toda vez que eu pego, eu leio a meta, tipo, em 2 dias. Aí acabei de ler agora a parte que ela ficou... o CB ficou ensinando ela como usar as defesas mentais e tal. Finalmente ela resolveu aprender, depois de ter uma enxurrada de vozes. No começo eu não gostei muito do fato de ser telepatia e tal, e aparentemente agora é porque eles são irlandeses. Eu não entendi muito bem, mas eu embarquei na loucura, né? O CB ainda tá escondendo alguma coisa dela, porque toda hora ele para, escuta e se sintoniza dela, assim, que parece que ele tá escutando alguma coisa. E ele não quer contar pra ela. E aí agora ele falou alguma coisa da Maeve, da sobrinha dela, que eu acho que também é telepata. Tô achando isso, que ele tá ajudando a Maeve, porque a Maeve é telepata também, e ninguém da família sabe. Será? Vamos ver. E agora ela começou a ouvir o Trent, depois de, sei lá, e ele tá conversando com ela. Então eu não tô entendendo o que tá acontecendo, por que que isso está acontecendo. Sei lá, tudo muito estranho. Eu achei que essa segunda parte acontece, tipo assim, foram muitas páginas pra pouca coisa acontecendo. Dava pra ter enxugado muita coisa na história, tipo, foi super desnecessário a quantidade de coisa escrita pra nada, sabe? Mas mesmo assim, tendo muita coisa pra nada, foi fluido. Então deu pra ler rápido, assim, eu li voando, assim, porque tem muito diálogo. Mas dava pra ter dado uma enxugada aí. Então, gente, sobre interferências, agora chegou uma médium que tá lá sabendo que a Bree, sabendo que ela tá ali mandando as mensagens pro Trent e tá identificando, mesmo que ela esteja dando as respostas erradas, a áurea dela. Hã? Que? Cara, eu tava muito empolgada com o livro e eu tô gostando muito que ele tá muito fluido. Tipo, ontem, eu nem gravei na hora que eu tava lendo porque eu tava, tipo, muito morta pra pegar a câmera. Mas, tipo, eu sentei pra ler e consegui cumprir a outra meta toda, sabe? Tipo, eu li mais de 10 capítulos, sei lá, rapidinho, assim. Tá fluindo muito rápido, eu tô gostando muito da narrativa ser bem dinâmica, mas ela começou a colocar muitos elementos bizarros no livro que eu não tô entendendo o que eles estão fazendo ali, sabe? Ele tá indo pra um caminho que eu não esperava, e eu não tô gostando muito dessas coisas. Mas mesmo assim, tipo, o livro não tá ruim, mas tá trazendo elementos que eu não tô achando que tá combinando, sabe? Com o que eu esperava, pelo menos, do livro. E só falta um capítulo pra eu terminar a meta de agora, e eu tô meio assim com medo do que vai acontecer, sabe? Porque a gente já descobriu que a Maeve, né, que é a sobrinha dela, como eu tinha teorizado, ela também é telepática e tal. E esse negócio dos genes irlandeses, eu não tô gostando muito disso, não tá fazendo muito sentido na minha cabeça. Mas vamos ver pra onde vai, né? Sei lá, eu achei meio ruim esses elementos que foram adicionados, tipo essa parada dos genes. Teria sido muito mais interessante se fosse um EED que ele tivesse feito e que ele não tinha se conectado. Sabe aquela minha primeira teoria? Sei lá, não gostei muito do que aconteceu, não, mas vamos ver. Não entendo qual o problema de deixar todos eles se afogarem e morrerem e ficarem surtados com todas as vozes. Sinceramente, eu não tô gostando muito disso que tá acontecendo, não. Ai, pelo amor de Deus! Qual o problema do CB? Ele tá se jogando no fogo por 2 pessoas aleatórias, sei lá, muito forçado. Não, estraga o final do livro. E a Bree segue com a mania de culpar tudo ao CB. Qualquer coisa é culpa do CB. Gente... Então, só pra finalizar essa parte do vlog, né, tô até aqui, tava assistindo o Jogo do Brasil. Terminei de ler ontem de madrugada em Interferências. Eu não ia me falar nada porque... na hora tava muito tarde, tava com muita preguiça. Mas o final do livro estragou bastante as coisas pra mim, assim. Eu achei que ficou muito forçado. Aí comecei a me irritar demais com a Bree, porque tudo ela culpava o CB. Desde o começo era assim, ela culpando o CB. Mas começou a ficar muito insuportável. E aí depois ela passou a culpar a Maeve por tudo. Sabe aquela pessoa que sai apontando os dedos aleatoriamente? Ai, me irrita. Não deu, isso me irritou demais. Não gostei de ter colocado telepatia naquilo, não gostei da médium. O final também, achei que, como assim a Maeve, tipo, conserta tudo, a garota tem que 9 anos, sabe? Sei lá, eu achei meio forçado, não gostei muito também do que aconteceu ali.
achei o final meio corrido. Não sei, ai, toda hora que o CB queria falar uma parada pra ela, alguma coisa interrompia a ponto de ficar chato, sabe? Tipo, ele queria contar que gostava dela, tipo, tá, todo mundo já sabia, menos ela, aparentemente. Mas toda hora que interrompia, sabe? Tipo, Mas, como o começo do livro foi muito bom, assim, até começar a estragar, ainda tem algumas partes que eu gostei bastante. Então acho que fica muito a critério do que você tá esperando do livro e do que você considera como entretenimento, sabe? Então é uma coisa muito pessoal. Mas foi uma experiência interessante, principalmente porque eu li com alguns de vocês, né, que participaram desse Buddy Read. A gente finalmente abriu o Buddy Read, então foi legal. Pensando nisso, assim, na experiência, foi interessante. Mas o livro me decepcionou um pouco. É isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Beijos e até a próxima.